já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está. E dá-nos a seu reino. Amém. É muito comum a gente ver no vocabulário ou nos termos do Antigo Testamento que a referência que se faz de Deus é que ele é o Senhor dos exércitos. O povo de Israel tinha muitas guerras para lutar. Ele tinha muitos inimigos, precisava se envolver em guerras territoriais mesmo, defender as suas cidades. Mas no Novo Testamento a gente já vê que a gente continua numa guerra, mas essa guerra não é mais contra sangue, ou contra pessoas, ou contra nações. É uma guerra espiritual, mas o Senhor dos exércitos do Antigo Testamento continua sendo o nosso Deus, continua sendo o nosso general nessa guerra espiritual, nessa batalha. Então, vamos cantar um pouco sobre isso? Cantem conosco Lutar, cantor cristão 475. Vamos batalhar juntos, pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mau, quem vencerá? Vamos crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem temor ao céu e fazer brilhar
vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em 2 Timóteo 4, 1 a 8. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos, os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse é o momento de uma mensagem musical.
outra leitura bíblica compartilhada, que se encontra em 2 Coríntios 10, 3 a 4. 2 Timóteo 2, 3 a 4. 1 Coríntios 5, de 15... 1 Coríntios 15, 57 e 58. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento e nos capacita a vencer na terra do céu. Nossa luta, na verdade, não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e dominadores do mal. E ele não será derrotado pelo inimigo. Toda obra contra a igreja irá vencer. Nos últimos dias o Senhor virá para treinar com aqueles que verão em guerra, que passaram seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Aleluia, 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 amém, aleluia, 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 amém. O Senhor reina em seu povo com poder. O Senhor reina em seu povo com poder e equidade. Ele habita nas alturas, o trono de glória. Ele habita nos louvores do seu povo em Israel, do seu povo em Israel. Aleluia, 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 amém, aleluia, 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 amém. O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento
e nos capacita a vencer na terra e no céu. Nossa luta na verdade não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e dominadores do mal. E ele não será derrotado pelo inimigo. Toda obra contra a igreja irá aparecer. Nos últimos dias o Senhor virá reinar com aqueles que viveram em guerra, que passaram seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Aleluia, 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 amém, aleluia, 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 amém. O Senhor reina em seu povo com poder e majestade. O Senhor reina em seu povo com poder e equidade. Ele habita nas alturas, todo de glória. Ele habita nos louvores do seu povo em Israel, do seu povo em Israel. Aleluia, 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 amém, aleluia, 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 amém. O próximo cântico que iremos entoar é um cântico novo para nós e para a igreja, mas tem uma mensagem muito importante sobre o como nós devemos estar dispostos a sermos usados pelo Senhor, onde quer que Ele queira e da maneira que Ele queira. Cantem conosco A Rua e o Mundo, e os irmãos sintam-se à vontade para entoar esse cântico de pé ou sentados da maneira que assim desejarem. E como de nós se
falar sobre como o nosso Deus é poderoso? Poderoso Deus. Poderoso Deus,
poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Estou feliz por estar aqui e, de alguma forma, sendo útil para o reino de Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, Efésios capítulo 6. Hoje iremos trabalhar do verso 10 ao verso 20. Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 20. Iremos fazer a leitura. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite que o Senhor está nos cedendo para que nós venhamos a louvar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, Senhor, com cada um de nós. Acabamos de fazer a leitura da Tua palavra, Senhor, e precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo nessa noite, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor venha sondar corações e mentes nessa noite, que o Senhor venha nos revestir com a Tua armadura, Senhor, e que a gente, Pai, possa compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Ó Senhor, abençoe a Tua igreja, Senhor, que o Senhor receba toda a glória para si, Senhor, é o que eu te peço, e desde já te agradeço no nome de Jesus, amém. Irmãos, como vocês bem sabem, o autor desta carta é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele se encontra preso em Roma, preso por acusações, calúnias por parte dos judeus. Ele se encontra preso, só que lá na prisão, ele fica sabendo que seus irmãos em Éfeso estão preocupados com ele, preocupado com a sua situação, preso, passando por sofrimento naquela prisão. E aqueles irmãos levantam indagações, levantam perguntas até corretas. Eles se perguntam como é que pode
Deus sendo poderoso, Deus que pode todas as coisas, Deus que aparece em Hebreus 1 dizendo que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele permite que um dos seus principais apóstolos esteja preso, passando por aquela situação. Sendo que havia tanto trabalho ainda para ser feito, a obra estava apenas começando. Lá em Mateus 28:19, Jesus vai dizer: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então havia muito trabalho para ser feito. E aqueles irmãos ficavam se perguntando: como é que pode Deus permitir que o seu apóstolo, um dos principais apóstolos, esteja passando por essa limitação, por esse sofrimento? E Paulo, com toda a sua sabedoria, com toda a calma, vai explicar para aqueles irmãos que tudo que tem acontecido com ele faz parte de um plano de salvação, porque ele foi escolhido para ser um arauto, um anunciador do Evangelho, um anunciador da palavra de Deus para os gentios, porque Paulo ele foi chamado para levar esse Evangelho para os gentios, porque antes achavam que apenas para os judeus, só que agora Paulo é chamado para anunciar esse mistério que é Cristo também para os gentios. Então Paulo, ele decide mandar uma carta para esse povo, para essa igreja em Éfeso. E ele começa a carta no capítulo 1 dizendo de que forma Deus, antes da fundação do mundo, escolheu cada um de nós. E como seria a salvação, que seria pelo Filho de Deus. O Filho de Deus viria ao mundo para pagar pelos nossos pecados, ele se sacrificaria, e depois de 3 dias ele ressuscitaria, e os discípulos pregariam esse Evangelho. E aquele que ouvisse esse Evangelho, a palavra de Deus, e cresce no seu coração, seria selado pelo Espírito da promessa. No capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar o poder do Evangelho. Como o Evangelho tem poder para unir povos. Aqueles povos que viviam separados, judeus e gentios, agora são unidos pelo poder do Evangelho. Eles se tornam uma só entidade, eles se tornam a igreja do Senhor. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre o seu ministério. Para que ele foi chamado? Ele foi chamado para ser um servo de Deus, para anunciar as boas novas da salvação para os gentios e também para os judeus. No capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre os deveres e responsabilidades daqueles que foram resgatados pelo Evangelho. Ele vai falar também no capítulo 5 sobre deveres e responsabilidades do marido, da esposa. No início do capítulo 6 ele vai falar sobre o dever, como deve ser o comportamento do filho, do pai. E finalmente o apóstolo Paulo chega no versículo 10 do capítulo 6 de Efésios e vai dizer: quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. E por quê? Porque tudo isso que eu acabei de falar para vocês, todas essas bênçãos, todos esses privilégios, todos esses deveres, exercer dons espirituais para a edificação da igreja, vocês não experimentarão isso de maneira fácil. Porque a caminhada cristã é uma caminhada difícil, é uma caminhada árdua, porque nós temos inimigos poderosos que estão nos atacando diariamente com a finalidade de fazer a gente cair e nos atrasar na nossa caminhada. O apóstolo Paulo ele tem uma percepção de que esses nossos inimigos não são pessoas. Se a gente for olhar o contexto, Paulo está preso por calúnia dos judeus, por instigação dos judeus, foi preso pelos soldados, tendo ordem do imperador, mas Paulo ele vai dizer que aqueles judeus, aqueles soldados, o imperador não são seus inimigos, que na verdade eles são alvos de oração, alvos da sua pregação. E os seus verdadeiros inimigos são principados e potestades, são forças espirituais do mal, liderados por Satanás e seus demônios. Então, irmãos, hoje nós vamos ver que essa nossa caminhada cristã, ela não é fácil. É uma caminhada que nós encontraremos muita dificuldade.
porque o inimigo ele está à nossa espreita, nos rondando, colocando ciladas, armadilhas, para que a gente venha cada dia mais se afastar de Deus, se afastar da comunhão com o nosso Deus. Então, hoje eu quero tratar com os irmãos sobre esta caminhada. De que forma nós podemos efetuar essa nossa caminhada com êxito. E eu quero começar com uma ordem que Paulo dá para esses irmãos. A ordem dele é: fiquem firmes. Estais, pois, firmes. Essa expressão fique firme, ela é uma expressão que quer dizer ficar em posição de defesa. Porque o inimigo ele está vindo, ele está nos atacando e nós precisamos estar atentos, em posição de defesa, para que no momento certo a gente poder se defender e repelir o mal. Quem já teve a oportunidade de passar ali na Almirante Barroso, tem aquele segundo bicho. E a gente vê aqueles soldados que ficam naquelas guaritas, eles ficam naquela guarita aqui, com o fuzil parado, sentinela, olhando de um lado para o outro, em posição firme, atentos, porque se preciso for, eles estão atentos para se defender e para repelir o mal que porventura venha atacar. Então, essa posição é o que Paulo pede para nós. Como um soldado que vai à guerra, ele pede que nós nos se revestimos de uma armadura, para que a gente venha poder enfrentar essa luta. Então, essa posição de firme que eu ressaltei aqui, é bom a gente falar sobre isso, porque existe algumas igrejas que entendem que essa batalha espiritual, essa nossa caminhada, na verdade, a igreja, os cristãos precisam ir ao ataque, precisam atacar os demônios, atacar Satanás. Igrejas que criam ministérios inteiros para ir atrás de demônios, fazer mapeamento espiritual para encontrar onde os demônios estão intocados, para amarrar demônio, para decretar queda de demônio. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que essa posição de ficar firme é uma posição de defesa. A Bíblia, quando fala, vai nos alertar sobre essa luta com o inimigo, ela sempre nos mostra uma posição de defesa. Por exemplo, quando a palavra de Deus vai comparar o diabo como um leão, a palavra de Deus vai dizer assim: olha, tomem cuidado, porque o diabo ele é como um leão que runge procurando alguém para devorar. É o leão que procura, é o leão que está vindo. E nós precisamos se defender. Não é a gente que vai atrás do leão, não é a gente que procura o leão, é o leão que está vindo. E a nossa obrigação é estar firme, em posição de defesa. A nossa postura é de alguém que já ganhou a guerra e está em sentinela, porque os inimigos ainda estão tentando retornar para causar um estrago. A derrota já foi decretada na cruz. E o inimigo, enquanto Jesus não voltar e lançar Satanás e seus demônios no lago de fogo, o inimigo vai ficar tentando causar a maior destruição possível. Vai tentar afastar, vai tentar atrapalhar a nossa caminhada. Como ele não tem poder para tirar a nossa salvação, mas ele vai colocar pedrinha no nosso sapato. Ele vai fazer a nossa caminhada ficar cada vez mais difícil. E nós precisamos colocar essa ordem de Paulo em prática, ficar firme. Essa é a ordem de Paulo, para que a gente possa enfrentar essa luta de uma maneira mais eficiente. Então, a ordem é: fiquem firmes. Então, nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Esse termo que alguns usam, né? Está amarrado, está amarrado. Só que, na verdade, quem amarrou foi Jesus. Jesus amarrou o valente na cruz. E a gente está querendo amarrar hoje. Na verdade, está amarrado. Há 2000 anos atrás foi amarrado. Então, não é com a nossa oração, não é com as nossas campanhas, não é com a nossa decretação que o inimigo vai ser amarrado. Cristo já fez tudo isso. A única posição que nós temos que ficar é firmes, resistindo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não precisamos sair atacando demônios, nós não precisamos fazer isso, apenas ficar firmes. E Satanás, para tentar nos afastar
da presença de Deus, nos afastar dessa comunhão com Deus, ele usa diversas formas. Aqui o texto ele vai falar sobre ciladas. No versículo 14 vai falar sobre dardos incendiários, dardos inflamados do maligno. São formas que ele usa para nos atacar, para fazer com que nós venhamos nos afastar da presença de Deus. E essas ciladas, esses dardos inflamados, na verdade, são armas que Satanás usa para corromper a nossa mente, corromper o nosso coração, corromper a verdade de Deus. A maior arma de Satanás é a mentira, é o engano, é a heresia. E muitas igrejas defendem que essa arma que Satanás usa, na verdade, é para colocar doenças, que era para causar crises financeiras, e as igrejas têm campanha de libertação de doença, libertação da crise financeira, libertação de crise conjugal, como se isso fosse a principal coisa que o demônio estivesse preocupado. Na verdade, eu acho que o demônio é melhor ele deixar tu com toda a saúde, com uma vida financeira boa, portanto que tu acredite numa mentira. Porque, na verdade, nós, quando estamos doentes, enfermos, quando nós estamos passando por uma crise financeira aguda, que a gente não vê mais saída, normalmente a gente recorre a Deus. E o que Satanás quer é nos afastar de Deus. Então é mais fácil ele te dar tudo o que você quer. Portanto, que você acredite numa mentira, numa heresia que vai te afastar de Deus. Porque se você acreditar numa mentira, numa heresia que vai contra aquilo que Deus nos ensina, isso não vai prejudicar o teu corpo, não vai afetar em nada a tua conta bancária, mas pode mandar a tua alma para o inferno. E é isso que Satanás está querendo, corromper a nossa mente. Então essa luta é na mente, é no coração, é onde ele vai trabalhar dia após dia, tentando colocar dúvidas, colocando incertezas na nossa mente, para que a gente venha se afastar de Deus, para que a gente venha perder essa comunhão. Então ele usa essas armas. E de que forma eu posso ficar firme? De que forma eu posso manter essa posição de ficar firme? A palavra de Deus diz aqui que é se revestindo de toda a armadura de Deus. E essa armadura? O que é essa armadura? O que consiste essa armadura? O que significa essa armadura? Essa armadura é Cristo. É Cristo que é a nossa armadura. Algumas posições teológicas dizem que essa armadura, que vai citar aqui logo em seguida, capacete, couraça, escudo, na verdade são qualidades, virtudes éticas de cada um de nós. E como é que funciona nesse pensamento? Aqui ele vai começar deixa eu ver qual é a primeira peça da armadura que ele cita. O cinto da verdade. Cingir-vos com a verdade como um cinto. Então como é que funciona nesse pensamento? Se eu sou um homem que só falo verdades, que eu não profiro mentiras, e eu só falo verdades, então o inimigo ele não tem brecha para me atacar, ele não vai poder me atacar. A couraça da justiça. Se eu sou uma pessoa justa, que trato as pessoas com equidade, que eu trato as pessoas dando o que é direito para cada uma delas, então, logo, eu estou protegido, Satanás não tem como me atacar. Mas isso não pode ser assim, porque Paulo, em outro momento, ele vai falar que toda essa armadura, todas essas virtudes, na verdade, é o que Cristo conquistou na cruz. Aquilo que Cristo conquistou na cruz é a nossa armadura. Então, em outras palavras, a armadura de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida. É nós se revertirmos desse Evangelho. Quando fala revertir-vos de toda a armadura de Deus, a gente pode interpretar como se vistam de Cristo todos os dias. Se você se vestir de Cristo, você vai estar protegido contra as ciladas, contra os dardos inflamados do maligno. Então agora a gente vai começar a esmiuçar, falar peça por peça, saber o seu significado, como nós podemos usar. E a primeira peça da armadura que Paulo vai nos mostrar aqui é o cinto como a verdade. Como eu acabei de falar que
essa peça da armadura ela não é uma qualidade, uma virtude nossa, ou seja, é Cristo, então essa verdade que funciona como um cinto, o cinto, os soldados usavam esse cinto que cobria todo o seu abdômen, era um cinto feito com couro duro, revestido de metal, que protegiu eles durante as batalhas, o combate que eles tinham com espada, que era para proteger de uma perfuração no seu abdômen. E Paulo ele faz essa comparação, falando da verdade, porque ele inicia logo com essa armadura, um cinto, porque na verdade ela é a principal peça da armadura. Por isso que ele inicia com o cinto. A armadura do soldado, o cinto, ele botava o cinto primeiro, a couraça vinha, atracava no cinto, a sandália, que era o calçado que ele usava, uma percata, era atracada no cinto, a espada era pendurada no cinto. Então Paulo ele faz essa alusão ao cinto, porque na verdade, essa verdade que é Cristo, essa verdade que é Deus, é ela que sustenta todas as coisas. Sem essa verdade não existe armadura. Sem essa verdade não consigo colocar couraça, não consigo colocar sandália, não consigo sustentar a espada. Então tudo começa pela verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Então a porta de entrada é a verdade. Por isso que ele inicia fazendo essa alusão da verdade com o cinto, porque ela sustenta todas as coisas. E de que forma eu posso me revestir dessa verdade? Através da leitura da palavra, através da meditação na palavra, através de oração, meditando sempre nessa palavra, estudando a palavra, orando, tendo comunhão com Deus, nós vamos se revestir dessa verdade todos os dias. Porque quando a gente colocar essa verdade na nossa mente, cravar essa verdade no nosso coração, nós vamos estar nos revestindo contra o inimigo. E quando o inimigo vir nos atacar, nós já estamos protegidos, porque essa palavra já está no nosso coração e na nossa mente. Amém? A próxima peça da armadura, Paulo ele vai colocar a couraça, a justiça de Cristo como uma couraça. E aqui é interessante que ele usa essa comparação com a couraça. Essa couraça ela era toda revestida de couro bem duro, revestido com metal, que era para proteger o soldado durante a guerra. Protegia esses órgãos vitais, por isso que ela era muito importante. E ele faz essa comparação dizendo que é a justiça de Cristo como uma couraça que nos protege. Então essa justiça, ela vem ser a justiça de Cristo. Não é que eu tenha justiça, mas Cristo imputou essa justiça em mim. A Bíblia diz que não há um justo sequer, e de fato não há. Eu não sou justo pelas minhas obras, pelos meus méritos, mas Cristo, que entregou sua vida no Calvário, sofreu tudo que tinha que sofrer naquela cruz para pagar os nossos pecados, pagar a nossa dívida que existia. Naquela cruz, o meu pecado, o seu pecado foi imputado em Cristo. E automaticamente a justiça daquele que viveu uma vida santa, que viveu uma vida perfeita. A palavra de Deus diz que em tudo ele foi tentado à semelhança de homem, mas sem pecado. Ele cumpre a lei de forma perfeita, e essa justiça dele é imputada naquele que crê no seu evangelho. Então, quando nós colocamos isso na nossa mente, quando nós se lembramos disso diariamente, o que Cristo fez, isso funciona como uma couraça na gente. E o inimigo ele não vai ter brecha para nos atacar. Ele vai ficar rodeando, mas ele não vai encontrar oportunidade. Porque diariamente eu estou lembrando na minha mente, no meu coração, o que Cristo fez naquela cruz. E a sua justiça foi imputada em cada um de nós. A próxima peça da armadura, ele coloca a paz do Evangelho como um sapato, uma sandália. Essa paz do Evangelho funciona assim. O Evangelho, ele produz a paz. O Evangelho, nós conseguimos paz com Deus através do Evangelho. Nós, antes de nós nos convertermos, nós éramos inimigos de Deus.
E através desse evangelho nós conseguimos paz. E quando nós temos essa paz, nós conseguimos lidar com todo tipo de dificuldade, com todo tipo de luta em nossa vida, porque esse evangelho vai produzindo paz diariamente no nosso coração, que a gente pode enfrentar todo tipo de dificuldade, todo tipo de luta que aparece. Às vezes enfermidades entram na nossa vida, na nossa família, e quando nós temos essa paz que é produzida pelo evangelho, a gente vê algumas pessoas que parece que o mundo está desabando na cabeça dela, e ela parece que não está acontecendo nada. E pessoas que não têm essa paz, por tão pouco se desesperam, tentam se matar, tirar a própria vida, porque ainda não experimentaram essa paz que o evangelho proporciona. Então, a gente precisa meditar nessa palavra, cada dia mais colocar esse evangelho, cravar ele no nosso coração, na nossa mente, porque as lutas estão aí todos os dias. Lutas e lutas todos os dias. O inimigo está se colocando no nosso caminho, colocando pedras, obstáculos, mas aquele que tem a paz proveniente do evangelho consegue passar por cada luta dessa, e o inimigo não tem poder contra nós. Amém. A próxima peça, o apóstolo Paulo, ele coloca o escudo, a fé como um escudo. Essa fé, esse escudo, ele era um escudo geralmente feito de madeira, era dupla camada de madeira, justamente para proteger dos dardos inflamados do inimigo, aquelas flechas com fogo que os inimigos lançavam. Esse escudo era aquele escudo grande, parece uma porta, que quando os inimigos começavam a lançar flechas com fogo, eles se protegiam, e essa flecha, quando tocava no escudo, devido a ela ter dupla camada, e alguns escudos tinham até pele de animais molhada, esse fogo ele apagava, era abafado o fogo. Então, o apóstolo Paulo, ele usa essa alusão ao escudo justamente porque a fé nos protege dos ataques do inimigo. O inimigo, ele vai tentar nos atacar de todas as formas, mas a fé vai nos proteger. Mas que fé é essa? A fé por si só não tem poder. A fé não nos salva. O que nos salva é em quem eu tenho fé. Tem gente que acredita, tem fé numa mentira, vai para o inferno mesmo tendo fé. Tem pessoas que têm fé em outros santos. Tem gente que tem fé no marido, tem fé na esposa, tem fé em um bocado de coisas, mas isso não salva, isso não vai te proteger. Então, o que é importante aqui é em quem eu tenho fé. E se eu tenho essa fé, isso vai servir como um escudo para me proteger do inimigo. Essa fé, de que forma eu posso me revestir desse escudo que é a fé? Através da leitura da palavra. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos meditar nessa palavra. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Mas quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco e nós podemos ouvir a sua voz. E se a fé vem pelo ouvir, quando eu leio a palavra, eu estou alimentando a minha fé. A fé é que nem músculo. Quem faz prática de exercício em academia sabe como é. Quanto mais eu vou praticando exercício, para devido músculo do corpo, aquele músculo ele vai desenvolvendo, vai crescendo. E com a nossa fé da mesma forma. Quanto mais eu vou me alimentando dessa palavra, quanto mais eu vou me alimentando das escrituras do Senhor, mais a minha fé vai crescendo, vai desenvolvendo. E tem pessoas que dizem assim: eu queria ter essa fé, a minha fé é tão pequena. E se a gente perguntar: mas você lê a Bíblia? Não lê. A fé é desenvolvida através da leitura. Quanto mais nós conhecemos a Deus através das Escrituras, mais a nossa fé é desenvolvida, vai crescendo, e nós vamos estar cada vez mais preparados para lutar contra esse inimigo. Amém. Próxima armadura, próxima peça da armadura é o capacete da salvação.
capacete era feito de metal, protegia a cabeça. Se um soldado levasse um golpe de espada na cabeça, não tinha mais nada, morria. Então o capacete era uma peça fundamental na armadura do soldado. E por que ele faz essa alusão ao capacete? Como eu falei no início, essa luta, essa guerra, ela é aqui, na mente. E quando nós falamos sobre esse capacete da salvação, a gente está falando também sobre a certeza da salvação. Muitos crentes, muitos cristãos, eles não têm certeza dessa salvação. E muitas das vezes é por falta de meditação na palavra, falta de comunhão, falta de oração, onde ele não consegue fortalecer sua fé. E o inimigo ele aproveita essas brechas para colocar dúvidas, incertezas na sua mente, no seu coração, para que ele possa duvidar da obra de Cristo. Porque um soldado que não tem certeza, um crente que não tem certeza da sua salvação, ele é um soldado vacilante, um soldado que está totalmente ali vulnerável na luta, porque ele é incerto, ele vai para uma luta, mas ele não sabe se vai dar certo, ele não crê, ele vai entrar numa luta, mas ele está incerto, não tem certeza. Mas aquele que tem certeza da salvação, ele nem sabe como é que vai acontecer, mas ele sabe que vai dar certo no final. A luta é grande, a batalha é grande, mas ele tem fé, porque ele tem certeza da sua salvação e ele não tem dúvidas naquilo que Cristo já fez na cruz. E quando nós começamos a ter esse tipo de dúvidas, ter esse tipo de incertezas no nosso coração, é a hora que o inimigo vai começar a plantar esse tipo de incredulidade no nosso coração, e nós vamos começar a duvidar se realmente a obra de Cristo foi uma obra perfeita, uma obra definitiva, porque nós precisamos crer que se Deus ele já nos deu a salvação, Deus ele é imutável, ele não muda. Não importa o que aconteça, essa salvação já foi dada, é sua. Basta você alimentar essa fé, basta você alimentar diariamente a sua fé e você não duvidar, para que você não seja um soldado vulnerável na batalha. E a próxima peça da armadura é a palavra de Deus como uma espada. Essa espada tinha dois tipos de espada, uma espada grande e uma espada pequena, que é onde o soldado usava no duelo corpo a corpo. É essa espada que Paulo ele vem fazer essa comparação. Porque ele fala que a palavra de Deus é como uma espada. Lá no deserto, Jesus foi tentado, Satanás foi tentar Jesus no deserto, e ele fala: tu és o filho de Deus, você está com fome, você está jejuando já há vários dias, por que você não transforma essas pedras em pão e come, e mata a tua fome? E o que é que Jesus responde? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. E foi assim com as outras duas tentações. Jesus responde: está escrito, está escrito. E como é que nós podemos usar isso na nossa vida? Nós precisamos saber onde está escrito. Todos os dias o inimigo ele traz tentações, faz ataques contra nós, e nós precisamos saber nos defender. Jesus ele usa a palavra de Deus, está escrito. Nós passamos por vários tipos de situações ao longo do dia, e sempre, tudo que nós vivemos durante o dia, a gente vai encontrar algo na Bíblia que já aconteceu. E para a gente se defender do inimigo, a gente precisa saber onde está escrito. A gente precisa saber o que está escrito, porque essas tentações, esses ataques do inimigo é todo dia. E se nós não sabermos onde está escrito, e o principal, o que está escrito, a gente não vai saber se defender na hora certa. Jovens que foram criados desde pequenos no Evangelho, teve um ensino cristão por parte dos pais, quando chegam na faculdade, tem todo tipo de ataque contra a fé. E eles vão receber proposta de todas as formas para desobedecer aquilo que os pais já ensinaram, desonrar seus pais
E quando isso acontece, o que é que os jovens podem responder? Aqui em Efésios 6, no início diz: filhos, seja obediente aos vossos pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Mas para que nós venhamos a dar uma resposta dessa para o inimigo, a gente precisa saber onde está escrito e o que está escrito. A gente não diz que a Bíblia é a nossa única fé, a nossa única regra de fé e prática. A gente não vai ler na Bíblia que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a gente precisa se alimentar diariamente dessa palavra. Domingo passado, vocês puderam comer uma Bíblia, devorar a Bíblia mesmo, literalmente. E é isso que nós precisamos fazer todo dia. Devorar essa Bíblia, devorar a palavra de Deus, para que quando esses ataques venham, essas propostas do inimigo venham, a gente diga: está escrito. E se você fala está escrito, o inimigo vai falar o quê? Aí você vai ficar cri, cri, porque não sabe o que está escrito. Então, Paulo ele usa essa metáfora com a espada, porque de fato a palavra de Deus ela é uma espada onde nós vamos, se a gente souber usar ela, a gente vai saber se defender na hora que nós formos tentado, atacado pelo inimigo. Então nós vimos todas as peças da armadura, e nós vamos ver como é que nós podemos nos revestir de todas essas peças, do cinto, da couraça, da sandália, do escudo, do capacete, da espada. O apóstolo Paulo ele vai falar logo em seguida que é através da oração e súplica. Nós precisamos ter vida de oração. É importante nós reservarmos um momento do dia para isso, para estarmos em comunhão com Deus, orando, conversando com Deus, colocando diante de Deus o que aconteceu durante o nosso dia. Ser sincero com Deus: Senhor, eu pisei na bola, não era para me ter feito isso, me perdoa, me ensina o que fazer, me mostra onde está escrito, para que eu possa saber lidar de uma forma melhor da próxima vez que isso acontecer. Só que em seguida o apóstolo fala que nós precisamos orar o tempo todo, estar em espírito de oração. E como é orar, ter esse espírito de oração? De fato, é o tempo todo. É no trabalho, é na escola, é na igreja. Você está trabalhando e você está ali, orando com o Senhor, falando com o Senhor, vai acontecendo as coisas e você fala: ih, Senhor, me ajuda, Senhor. Você vai conversando diariamente com o Senhor. Só que isso, você passar o dia todo em oração, o dia todo conversando com Deus, não te exclui de você ter um momento junto com a igreja, um culto de oração, para que você esteja em comunhão com os irmãos, orando, porque ele vai falar aqui: orem uns pelos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros, porque nós somos um exército, e nós não deixamos soldados feridos para trás. Se nós estamos com a nossa fé aqui em cima, tem irmãos que estão com a fé aqui embaixo, e eles são soldados que estão vulneráveis para o ataque, e nós precisamos estar em oração por esses irmãos. Só que a gente não conversa com os irmãos, nós não perguntamos como é que aquele irmão está, como foi seu dia. Às vezes ele está só esperando você chegar com ele, aí você acha: não, ele está bem, aparentemente ele vem todo domingo, está bem, mas às vezes ele está passando uma barra, só que ninguém pergunta. E talvez aquele irmão esteja querendo orar junto com alguém, orando. Então nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Aqui ele fala sobre a súplica, para que a gente ore perseverantemente, perseverando na oração. Essa perseverança é orar sem desistir, constante. Ora hoje, ora amanhã. Você está fazendo essa petição ao Senhor todos os dias, não desista. Tenha perseverança na oração. Ore, 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 que uma hora o Senhor vai ouvir a tua petição. E ele falando sobre a oração, ele vai concluir. Em seguida ele fala: orem também por mim. Orem também por mim.
a gente precisa orar pelos nossos irmãos, só que Paulo ele mostra no final, ele fala: orem também por mim. E qual é a oração que ele pede? Ele pede para ser liberto da cadeia, ele pede para receber um induto de Natal, ele fala que é para os irmãos orarem, para que quando ele abrir a boca dele, lá onde ele está, na cadeia, passando por meio daquele sofrimento, que quando ele abrir a boca, a palavra de Deus esteja na boca dele, para que Deus dê ousadia, intrepidez, para que ele possa pregar esse evangelho onde ele estiver. E geralmente nós, quando estamos passando por dificuldades, nós só oramos para Deus, pedimos para os irmãos orar para que a gente saia daquela luta, para que a gente saia daquele problema que a gente está passando, mas Paulo mostra que o interesse dele era outro. Ele podia pedir para os irmãos: irmão, ore para que o imperador tire esse decreto, para que eu seja liberto. Não. Ele sabia que onde ele estava ali, se Deus permitiu que ele estivesse ali, é porque tinha um propósito para ele. Quando Paulo está preso com Silas, eles estão lá louvando, pregando o evangelho, e o carcereiro é alcançado pelo evangelho. Então, eu não sei qual é a luta que os irmãos têm passado, as dificuldades que os irmãos têm enfrentado, mas nós precisamos se manter firme, orando uns pelos outros, e não esquecer que onde você está, seja lá qual for a dificuldade que você está passando, na área da saúde, na área financeira, na área conjugal, nós precisamos estar se fortalecendo diariamente de Cristo, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo essa questão da salvação, que muitas das vezes nós acabamos tendo dúvidas porque nós damos brecha para o inimigo. Então, orai uns pelos outros. E se você está passando por crise, por alguma dificuldade, peça a Deus que Deus possa te dar essa intrepidez para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas da salvação, porque Deus sabe do teu sofrimento e na hora certa Ele vai se levantar e vai te tirar dessa agonia, desse sofrimento, dessa situação ruim que você possa estar passando. Então, fica aqui hoje que essa caminhada não é nada fácil, essa caminhada é difícil, mas se nós se revertirmos da armadura de Deus, que é Cristo, nós conseguimos, juntamente com o exército, todos nós, chegar a Jerusalém celestial, porque o inimigo ele vai fazer de tudo para nos frear, nos atrasar nessa caminhada, mas ele não pode impedir que a gente chegue. E se a gente tomar todas essas precauções, se revestindo diariamente de Cristo, nós vamos chegar e juntos vamos louvar o Senhor lá no céu, todos nós. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é que sabe que pensamentos temos a teu respeito, e ficamos expostos diante da tua palavra, e que a tua palavra ela permaneça na nossa boca e que não venhamos cessar de anunciar. Te louvamos pelo momento que passamos aqui, crendo que o teu amor, a paz que precede todo entendimento e as consolações do teu Espírito nos acompanham todos os dias. Se verdadeiramente acreditarmos vivendo que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para viver de maneira que o teu nome seja glorificado em nós, que o Senhor esteja com os teus filhos, que cada um se prostre de maneira que em
que está passando, o que está sendo posto diante de cada um. E o que quer que esteja acontecendo, isso não anulará a tua promessa e a tua vontade em nossas vidas. Razão qual nós te dizemos muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.